Pronto, estamos gravando. Vamos lá, gente. Então, hoje nós vamos falar sobre como a BNCC, dos anos iniciais, ela organiza a língua portuguesa, tá? Como ela organiza, estrutura, indica a sua prática, ok? Vou compartilhar o material. Eu vou falando aqui, igual a aula passada, com o auxílio dos slides, mas aí alguém tiver pergunta, quiser comentar alguma coisa, só falar, tá? Fica à vontade. Não precisam me deixar aqui falando sozinha, tá bom? Vamos lá. Então, a língua portuguesa na BNCC, anos iniciais do ensino fundamental. A Base Nacional Comum Curricular é a diretriz que organiza o ensino nas escolas brasileiras, garantindo uma formação integral para os estudantes. Nos anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, a BNCC destaca a língua portuguesa como fundamental para o desenvolvimento das habilidades de comunicação, pensamento crítico e expressão cultural. Esse foco reflete a importância do domínio da língua para que os alunos possam se inserir com autonomia e cidadania no mundo, tanto no aspecto pessoal quanto acadêmico e social. Boa noite, Aline. Isso foi só uma introdução. Vamos lá. A organização da BNCC para a língua portuguesa. Então, ela faz o campo de atuação. São áreas que contextualizam o uso da língua, tanto para a vida pessoal, leitura, multiletramento e escrita. Então, ela visa trabalhar a língua portuguesa para atender essas questões, ok? Elas usam esses meios para o uso da língua. E práticas de linguagem. Envolve as competências de oralidade, leitura e escuta, produção de texto, análise linguística e semiótica. São esses itens que a língua portuguesa do ensino fundamental dos anos iniciais trabalha, certo? E a inter-relação. A BNCC, ela conecta esses campos e práticas para formar um aprendizado integrado e significativo da língua portuguesa. Então, ela sempre sugere essa questão da prática, né? Principalmente crianças, não tem como a gente ficar só na teoria com crianças. Então, tem que colocar, sim, a criança para ler, para escrever, para ouvir, né? Para falar, para fazer essa análise linguística, que mesmo pequenininhos, eles conseguem fazer de alguma forma, ok? Campos de atuação. Boa noite, Crisley. Então, campo de atuação, detalhadamente. Na vida, lembra que tem esses 4 campos, né? Que a língua, que a BNCC trabalha a língua. A vida cotidiana, o artístico literário, para estudos e pesquisa, e jornalístico midiático, ok? São esses 4 campos que a BNCC traz à linguagem. Boa noite, Raquel. A vida cotidiana. Foco no uso da língua para interações familiares e sociais, desenvolvendo comunicação cotidiana e relações interpessoais. Mais uma pessoa. Boa noite, Luí. Tá ok. Então, a vida cotidiana, ela tem o foco da língua, aquela língua que a gente usa em casa, aquela língua que a criança já vai trazer para a escola. Boa noite, desculpe o atraso aí, mas houve um imprevisto ali, tive que atender uma pessoa. Boa noite, Gisela. Tudo bem, sem problemas. E aí, na vida cotidiana, são essa língua que a gente usa na interação entre família,
e a questão social, certo? Então faz essa relação interpessoal. O artístico literário, exploração de textos literários para estimular a imaginação, sensibilização estética e a produção criativa dos alunos. Então aqui já começa a questão dos textos literários, poesias, contos, fábulas, a música, elas entram aqui. E o estudo e pesquisa, capacitação para leitura, interpretação e produção de textos acadêmicos básicos, preparando para demandas escolares e científicas. É bem básico, né, gente? A gente está falando das séries iniciais, mas já é o desenvolvimento da leitura, já é o desenvolvimento da escrita, de uma interpretação de texto, que aí é o início, né, de toda uma caminhada acadêmica. E o jornalístico midiático desenvolve a capacidade crítica para análise e compreensão de notícias e mídias, fortalecendo o letramento digital. Então, aqui também dá essa base do letramento, do conhecimento, para a criança seja capaz de ler uma notícia, de ler um texto no celular, um texto na internet, ou numa fachada, e conseguir interpretar, conseguir entender essa notícia e esse texto. Boa noite, Gisélia. Boa noite. Práticas de linguagem, oralidade. Agora a gente vai falar agora já da questão da prática. Boa noite, Nanda. Boa noite, Silene. Professora. Boa noite, Jusileia. Então vamos lá para a oralidade. Ah, gente! O pessoal combinou de chegar depois hoje. Boa noite, Leidiane. Boa noite, professora. Quais são os objetivos da aprendizagem quando a gente fala de oralidade? Então, é desenvolver a fala clara, a escuta ativa e interação comunicativa entre os alunos, valorizando as trocas orais. Então, é a questão de falar mesmo do aluno, não é mais aquele aluno caladinho que a gente via na educação de antigamente, né? Que o aluno tinha que ficar calado em sala de aula. Não, agora é uma fala clara, um aluno participativo, um aluno que sabe também parar para escutar, para ouvir o que está sendo falado e para interação entre alunos, então conversar mesmo, trocas de conhecimento, de ideias. Esse é o objetivo quando a gente fala de trabalhar a oralidade. Boa noite, Wilson. A estratégia: incluir debates, apresentações orais e rodas de conversa que incentivem a expressão espontânea e estruturada. Então, também não é aquela conversa de deixa o aluno conversar, bagunçar na sala, entendeu? Não é aquela conversa, o aluno pode falar de qualquer jeito. Boa noite, Cleiton. É uma atividade de fala, entendeu? Então, o seu aluno vai ser participativo em sala de aula, mas em relação ao conteúdo, em relação ao que está acontecendo, incluso na sua prática de ensino, certo? Então, você vai incentivar a questão do debate, a questão da conversa sobre o que vocês estão estudando, as apresentações orais, roda de conversa, entra aí também junto com a literatura, pode ser a encenação, pode ser a contação de histórias, entenderam? Então, tudo que faça o seu aluno falar em sala de aula, principalmente na questão da troca de conhecimentos, certo? E exemplo, atividades em grupo e dramatizações que promovem confiança e habilidades sociais essenciais.
E uma criança que fala, tem a oportunidade de falar em sala de aula desde pequenininha, ela vai crescer um jovem, um adulto aí mais seguro, né, para a questão de fala em público, para desenvolver a fala no trabalho. Então é muito bom e é importante essa oralidade estar presente desde pequeno na sala de aula. Práticas de linguagem, leitura e escuta. Então, a compreensão textual, reconhecer e interpretar diferentes gêneros e informações presentes nos textos lidos ou ouvidos. Então, é a questão da compreensão mesmo, né, gente? Já da interpretação, que a gente vê como está difícil, né, essa questão da interpretação hoje na nossa sociedade. E é interessante a gente começar a incentivar, a encaminhar os nossos alunos desde pequenininhos para essas questões da interpretação. Então, trabalhar a questão de gêneros textuais, mostrá-los as características de cada gênero, apresentar a eles, para eles terem essa capacidade de ter contato com esses gêneros, ter contato com esses textos e serem capazes, né, de conseguir interpretar, de entender o que se está escrito ali e também ouvir, né, quando são textos lidos para eles. E o senso crítico, desenvolver habilidades analíticas para questionar e relacionar conteúdos lidos, ampliando o pensamento reflexivo. Também isso, né? Não ser aquela criança que ouve, né? Está escutando ali e não pensa sobre. Né? A questão é desenvolver esse senso crítico também na criança, da questão de questionar, de entender, de saber o porquê dessas coisas. Né, ter esse pensamento reflexivo, refletir sobre o que está lendo, refletir sobre o que está ouvindo, não só absorver sem saber nem não entendendo nada do que está sendo falado, né, só escutando aí uma sequência de palavras, mas sim uma criança que está entendendo o que está ouvindo, o que está lendo e está pensando sobre, está refletindo, né, fazendo os seus questionamentos para compreender melhor. E os gêneros textuais, estudo diversificado, incluindo narrativas, textos informativos e poéticos, para ampliar o repertório literário. Então, os gêneros textuais é um material riquíssimo para serem trabalhados, desde os pequenininhos até ensino médio. Então, é muito interessante porque são várias formas, né, são vários formatos. Então, abre esse leque de conhecimento, de domínio textual dos alunos quando são sempre trabalhados essas questões dos gêneros textuais. É sempre muito válido. Práticas de linguagem, produção de textos. Então, aí a gente tem 4 itens, então vamos lá. A escrita criativa, que é para estimular a imaginação e a expressão pessoal através da criação de histórias, poemas e textos descritivos. Como o nome já diz, é criativa, então é a criatividade da criança. E ela vai conseguir desenvolver essa criatividade com aqueles itens anteriores, com a leitura, com a escuta, e aí ela vai aprendendo dos gêneros textuais, né? Ela vai aprendendo o que é esse texto com arte, e aí ela vai estimulando a sua imaginação e a sua própria expressão, para ela conseguir contar, criar uma história, criar os poemas, contar, fazer textos descritivos. Se a criança não domina a escrita, ela pode contar uma história através de desenhos, entendeu? Ela pode falar, aí já vai para a oralidade, contar a história na sala de aula. Então, sempre tem essa questão dessa produção criativa, essa produção de textos, ok? Escrita funcional. Produzir textos práticos como bilhetes, listas e pequenos relatórios adequados aos anos e contextos escolares. Então, conforme, como ele já disse aqui, conforme a idade do aluno, né, seu nível de conhecimento, ele vai produzir esses pequenos textinhos, né, um bilhetinho, uma listinha, um recado, e aí já fazendo essa escrita funcional, né, aquela escrita que a gente usa depois no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E isso é interessante, eles já começarem a ter essa prática de escrita. Boa noite, Charles.
E então, as etapas da produção: ensinar planejamento, redação e revisão, para consolidar a competência escritora dos alunos. Muitos professores, eles pecam quando vão trabalhar textos, porque eles pedem uma redação. Aí fala o tema lá, o aluno escreve, o professor pega, corrige, pronto, acabou. Né? E aí o interessante é você ensinar para o seu aluno as etapas de uma produção, né? Para você escrever um texto, precisa de planejamento, você precisa pensar como você quer esse texto. E aí você planeja. Aí você escreve o seu texto. Quando você termina o seu texto, ele não está pronto, acabado. É necessário uma revisão. Aí você lê o seu texto, vê se precisa de ajustes. Tendo ajustes, o aluno identificando ou o professor apontando, é necessária a reescrita, certo? Então, isso é muito bom se for incentivado desde pequenininho, lá do bilhetinho, já fazendo todas essas etapas da produção. Que aí, quando ser um aluno de ensino médio, de nível superior, ele já vai estar naturalmente fazendo essa etapa da produção, que aí vai ter um texto muito mais compreensivo, muito mais bem escrito, né, se ele passar por todas essas etapas de planejamento, redação e revisão. Boa noite, Dani. E o uso digital, que não tem como ser ignorado, né? Ele faz parte mesmo da nossa realidade atual, e então tem que ser incluso, tem que estar presente. Então, incluir ferramentas tecnológicas para enriquecer a produção textual e desenvolver habilidades digitais. Então, é trazer mesmo a questão da tecnologia, claro, dependendo dos recursos de cada escola, né? Boa noite, Daniele. Dependendo do recurso, do que está acessível para ser trabalhado na escola, aí você vai incluir essa ferramenta na sala de aula, certo? Isso aí pode ser computadores, pode ser celular, todos os outros materiais que tiverem, os softwares, né? Que tiver disponível na escola, tentar. Só um pouquinho, gente. Só um minutinho. Eu tenho duas menininhas aqui de 4 e 2 anos. E a minha mãe ligou aqui só avisando que uma delas está passando mal. Só um minutinho que eu vou ver. Só eu de adulta aqui com elas. E a minha mãe, tá? Só um tempinho e eu já volto. Com licença. Oi, gente. Continuando aqui. Desculpe, tá? A criança está passando mal ali. A gente vai continuar a aula aqui. E aí depois eu vejo lá. Gaston, boa noite. Vamos continuar o conteúdo. Então, a gente estava falando do uso digital, que é necessário, então, essa inclusão na sala de aula, tá? Então, questão de softwares e computadores, celulares, e aí fazer Tem jogos, né, interativos específicos, educacionais para a série, né, dos anos iniciais, tem essas atividades específicas que as escolas podem adquirir, e aí você consegue trabalhar essa sala de aula mesmo com os pequenininhos, ok? E práticas de linguagem, análise linguística e semiótica. Reflexão linguística. Analisar como a língua se organiza e funciona como sistema para comunicar sentidos diversos. Então, ele é analisar como que ele pensar a língua, certo? É claro que os pequenininhos ainda é muito abstrato, né? Essa questão de pensar a língua. Mas entender que a língua serve para essa comunicação, né? E você pode usar de formas diferentes, quanto o escrito, como falado, como cantado. Então, é entender essa questão da língua que é presente no meio social, né, que vivemos. Os elementos gramaticais.
estudar categorias e regras para a construção de frases claras e coerentes. Então, quando a gente já ensina, principalmente a partir do texto, quando você faz o teu planejamento, você escreve, e aí quando você precisa fazer a revisão, nessa revisão você nota, por exemplo, que faltou coerência, que não faz sentido aquela fala, certo? E aí é nessas questões dos elementos gramaticais, do jeito da escrita, dos ajustes, aí vão acontecendo lá naquela produção textual. Análise crítica. Investigar a linguagem em textos variados, reconhecendo intenções, contextos e efeitos. Então, é a partir das leituras de vários textos, e já trabalhando essa questão da interpretação, entendendo qual era a intenção daquele texto, se ele era uma notícia, se ele queria te informar, ou se ele queria tocar na emoção por ser um texto poético, ou qual é o contexto, em que momento que foi escrito esse texto, por que ele foi escrito, qual é o efeito, o que esse texto queria produzir ao ser lido. Então, isso também faz parte da interpretação dessas questões de análise linguística. E a variação linguística, que é compreender e respeitar diversos usos da língua, incluindo o padrão culto e as variedades regionais. Isso aqui é interessante, porque principalmente na nossa região, que a gente conversou, né, de outros momentos, a nossa região ela é muito rica, né, na diversidade, são pessoas que vêm de diversos lugares do país, e aí é praticamente fato, né, a variedade linguística dentro da sala de aula. E aí é você poder apresentar aos seus alunos que existe essa variação e também a padrão culta. Né? Então, o que a gente fala no meio da linguística, que é tornar o seu aluno poliglota da própria língua. Então, ele fala a língua dele, aquela língua que ele usa em casa, aquela língua que ele usa à vontade, mas também ele vai falar a norma culta padrão, que é a norma que ele precisa usar em determinados momentos, circunstâncias da vida. Então, ele consegue entender e respeitar essas diferenças. Metodologias de ensino da língua portuguesa. A BNCC ela traz essas questões aqui de como trabalhar a língua. Metodologias ativas. Incentivar a participação dos alunos por meio de projetos, discussões e práticas colaborativas. Quando se fala em metodologias ativas, é você colocar o seu aluno para a prática mesmo, de fato, é ele participar ali de todo o processo da aquisição de conhecimento na sala de aula. Recursos tecnológicos, uso de multimídia e plataformas digitais para diversificar o aprendizado e estimular o interesse. Então, como a gente falou, usar esses recursos, né, tanto o próprio aparelho, o computador, o celular, mas também essas plataformas, esses jogos, os softwares apropriados para estimular essa participação do aluno no processo de ensino-aprendizagem. A integração interdisciplinar, que é relacionar a língua portuguesa com outras áreas para ampliar o contexto e o significado dos conteúdos. Então, é você fazer a interdisciplinariedade com a outra disciplina. Os professores de primeiro ao quinto ano normalmente é o mesmo professor, né? Talvez muda só ali o professor da educação física ou uma outra atividade. Mas é o mesmo professor que trabalha as várias disciplinas. Então, é você mesmo conseguir aproximar essa atividade da língua portuguesa com outros textos. Um texto de ciências, você traz para fazer essa leitura, para fazer essas práticas de oralidade, tudo da escrita, da reescrita, mas você está trabalhando as práticas da língua portuguesa, né, que são essas categorias que a gente viu da língua, e trabalhando também já o conteúdo da ciência, entendeu? Você aproximando essas disciplinas, assim, também na questão da interdisciplinaridade. E projetos contextualizados, desenvolver atividades que conectam a linguagem à realidade e interesse dos estudantes, dos adultos. Então, você vai trazer atividades, conteúdos que façam parte da realidade do aluno, que traz o interesse desse aluno. Você não pegar temas de textos assim muito longe
do que eles conhecem, ou muito fora da realidade da criança, ou de uma distância da questão de idade. Então, sempre trazer algo que faz mais sentido para a idade da criança que você está trabalhando. Ok? A avaliação na BNCC da língua portuguesa. Então, é avaliação formativa, monitorar continuamente o aprendizado para ajustar métodos e apoiar os alunos. Observação e registro. Documentar o progresso individual com feedbacks que valorizam habilidades e as dificuldades. Boa noite, Paulo. Ritmos. Não vai ter tanto. Consegui, professora, porque o sinal está muito fraco. Estou usando de celular aqui. Qualquer momento pode cair de novo. Tá jóia. Ritmos diferenciados, respeitar as diferentes formas e tempos de aprendizagem, como previstos na BNCC. Boa noite, Wallace. E alinhamento curricular, que é garantir que a avaliação esteja integrada aos objetivos educativos na BNCC. Então, quando você vai avaliar o seu aluno de acordo com a BNCC, é interessante encontrar esses 4 itens, né? Pensar nesses 4 itens, uma avaliação formativa que forma, que ajuda o seu aluno a progredir, observação e registro, que aí você vai vendo passo a passo o progresso de cada aluno, o ritmo diferenciado, compreender que cada aluno tem o seu tempo e a sua forma de aprendizagem, e o alinhamento curricular, garantir essa avaliação integrada com os objetivos da BNCC, com esses objetivos desse ensino da língua portuguesa. Desafios e perspectivas para o ensino da língua portuguesa. Então, nós temos aí esses 4 itens que são interessantes sempre a gente pensar. Formação continuada, aprimorar as competências dos professores para enfrentar as demandas da BNCC e da sala de aula atual. Vocês estão na formação inicial, né, que é a pedagogia, mas quem já está em sala de aula, quem já está trabalhando, então sempre ter essa formação continuada para aprender, para conhecer, para desenvolver melhor essas práticas indicadas na BNCC. A adaptação local, contextualizar a BNCC às necessidades específicas da comunidade escolar e região. Então, a BNCC, ela vai ali, ela indica caminhos, indica os instrumentos, mas ela tem que ser adaptada à nossa realidade, né? O que a gente tem na escola, o que a região permite ter, né, para conseguir fazer acontecer esse ensino. A promoção de leitura e escrita, incentivar o prazer pela leitura e escrita com base para aprendizagem ao longo da vida. Então, a leitura e a escrita é primordial, né, gente, para a vida sociedade, para a vida social que a gente tem, né? Então, saber que ali você está oferecendo uma base, né, para esse aluno carregar todo esse conhecimento para a vida, para sempre, né? E a inovação e a criatividade, aproveitar novas tecnologias e metodologias para tornar o ensino mais dinâmico e eficaz. Então, sempre pesquisando, isso vai muito próximo da formação continuada, né? Sempre pesquisar, estudar para conhecer novas metodologias, outras tecnologias que podem contribuir para esse processo de ensino-aprendizagem. Acabamos aqui para a apresentação. E aí, meu povo? Comentários, perguntas? Entenderam tudo aí na questão da língua portuguesa na BNCC? Com o nosso foco, né, dos anos iniciais. Estão caladinhos hoje mesmo, assim? Professora, boa noite. Boa noite. Eu peço perdão por só ter conseguido entrar mais agora no final e não respondi o seu boa noite porque não queria atrapalhar mais ainda, desculpa, viu? Tudo bem, Gustavo. Tá joia. Deixa eu falar. Estava ponderando aqui nesse aspecto desse acompanhamento mais individualizado do aluno
em termos de registro, de feedbacks, né? Como é que funciona isso? A senhora que tem a experiência na prática, como é que funciona isso na realidade cotidiana do professor em sala de aula? Porque a gente sabe que o trabalho é extenso em vários níveis, né? De preparação, de exposição e essa questão do acompanhamento. Então, como é que funciona na prática? Tá. Se faz um registro em apartado para se acompanhar, ou isso acaba fluindo mais tranquilamente no cotidiano do acompanhamento daquele aluno? Tá. Por ser os anos iniciais, normalmente o professor acompanha essa turma durante o ano nas diversas disciplinas, né? E aí, no máximo, esse professor vai ter duas turmas, a turma do matutino e a turma do vespertino. Então, fica mais fácil do que um professor, por exemplo, do ensino fundamental anos finais, ou ensino médio, que ele tem inúmeras turmas da mesma disciplina, certo? Então, você acaba conhecendo um pouco mais, um pouco melhor os seus alunos nesses anos iniciais. E aí dá. Claro que não é um trabalho assim tranquilão, porque é sempre o trabalho do professor demanda muitas atividades, né? Mas dá para você conhecer os seus alunos. Aí a questão do registro, de como você preferir fazer, é muito individual. Pode ser em arquivos, pode ser em caderno, pode ser em fichas, mas é sempre bom manter essas anotações até para ver esse andamento, né, esse acompanhamento dos alunos. Mas é possível, Gaston. Dá para fazer sim, faz parte desse processo, né, do ensino-aprendizagem, porque não tem, são pequenos, né, não tem como você só passar o conteúdo, né, ele precisa mesmo, ele demanda essa atenção individual, principalmente nos primeiros anos, né, para a questão mesmo da aprendizagem da escrita, da leitura, ele demanda um pouco mais de atenção, e aí acaba você entendendo sim essa questão individual do aluno, tá certo? Obrigado, professora. Nada. Quem levantou a mãozinha, baixou? Eu não vi. Alguém quer falar? Boa noite, professora. Oi, Gisélia. Pode falar. Então, lá no início da aula, a senhora falou sobre uma aula mais diferenciada, né? Para as crianças desenvolver depois, mais para frente, a fala. Ou seja, perder um pouco a vergonha, né? Como se dizia assim. Da oralidade, né? Isso. Eu me lembro que quando eu estava lá da quinta série até a oitava, isso, acho que eu terminei a oitava série no ano de 99, Uhum. os professores daquela época, pelo menos a professora minha de português, na época, ela fazia muito isso, peça de teatro, né, redação, era assim, era bem prático essa questão da gente desenvolver para a gente poder, lá no ensino médio, a gente desenrolar mais, né, questão de apresentação. E hoje, eu não sei se era porque a professora era diferenciada, não sei, mas hoje a minha filha tem 14 anos, está no nono ano, e ela não lê nem a leitura lá na igreja. Oh. Ela não tem apresentação nenhuma. Tem vergonha, diz ela que treme e tal. Eu não entendo, eu não sei o que aconteceu de 99 para 2025, porque eu tive isso na prática, né? E aí eu queria entender se é de profissional, né? Que tem essa diferencial ou não, não deu para entender, porque já havia esse acompanhamento lá atrás, né? Sim. O que se perdeu nesse decorrer desse ano, desse tempo que passou, né? Então, a indicação sempre teve, né? Nós temos na BNCC, mas se você for olhar os parâmetros curriculares nacionais, também tinha essa indicação da oralidade. Mas a gente pode ir mesmo na prática cotidiana da sala de aula dos professores, né? Tem uma linha de professores que costuma não trabalhar. Ficou muito focado na questão da escrita, muito focado na questão da gramatical, e aí estava mais preocupado em ensinar a criança a separar as sílabas do que a criança falar a própria língua, né? E aí aconteceu esse vácuo mesmo aí na educação de ensino de língua portuguesa no Brasil, infelizmente, né? Mas é importante
que os professores atuais, futuros professores como vocês, estejam em sala de aula, prestem atenção nessa questão, né, da prática da oralidade, porque a oralidade é a língua também, né, não é só a escrita, também existe a fala, né, e aí é a questão de aprender a falar, né, mas também de conseguir falar, né, isso é interessante, é preciso trabalhar, é questão curricular, tá bom? O Wallace pediu para falar antes, da Fabiana? Ora, desculpe, eu ter chegado um pouquinho atrasado. É quando eu estava fazendo a atividade, me empolguei. Aí acabei perdendo a hora. Aí a professora Renata me lembrou, a minha tutora. Veja só, quando você perguntar a senhora em relação aos livros, a gente chama de paradidáticos, né? Que são aqueles livros de contos, fábulas, essas coisas. Como a gente deve trabalhar, principalmente nos anos iniciais, o uso, né? Não, a leitura dessas obras. Porque, assim, professora, eu percebo que na educação infantil, as professoras, né, no qual chamam de tia, muitas vezes, né? Elas, muitas vezes, elas veem aquela história para as crianças, eles conseguem se desenvolver. Só que, assim, pode ser que seja só um achismo meu. Mas eu percebo que quando chega nos anos iniciais, eles já, muitos estudantes, né, não tem mais aquele hábito de querer ler aquele livro e tal. E muitas vezes só foca no ensino português, é o professor geralmente, na questão do livro didático, entendeu? E como a gente pode incentivar esses estudantes a lerem essas obras como livro de Rocha, entre outros autores que são muito bacanas. Eu lembro que na minha época fundamental, eu trabalhei com um livro, né? Que foi o Menino Twin. Esse livro eu aprendi a lidar com, como eu posso dizer, com a morte, assim. A morte da questão de algo natural. Porque para a criança é muito tenso falar sobre morte e tristeza. E esse livro fez com que me possibilitasse a entender, né? Que é algo doloroso e tal, mas é que a vida continua, né? Então, como a gente pode utilizar esse livro para trabalhar não só essas questões, né, que as crianças estão tendo contato, questões difíceis e tal, mas como a gente pode trabalhar de uma forma que o estudante relacione isso com a sua realidade, seja com a sua cor, sua etnia, entre outras coisas. E se esses livros também didáticos, eles seguem didáticos não, para didáticos, que é bom, né? Eles vão seguir eles seguem a BNCC também. Tem alguma exigência e tal? Wallace, eu consegui entender um pouco a sua pergunta, por questão do áudio, está meio longe, parece. Você está falando dos livros paradidáticos, né? Aquelas questões que vêm, questões sensíveis, isso? Questões sensíveis, como as crianças lidarem com algumas situações do cotidiano, certo? Que acontecem, mas que para elas, que têm os primeiros contatos com isso, acaba sendo um pouquinho triste. Então, tipo, eu estava me referindo à questão da morte, por exemplo, que foi um livro que eu li, que foi o Menino Twin. Ele lidava, na época, quando eu li, o livro ele falava sobre uma história de um menino que criava um pássaro e o passarinho morreu, ele ficou muito mal. Mas aí faz com que esse possibilita que o estudante ele entenda que a morte é um ciclo, certo? Que acontece, é um momento doloroso, que tem um momento de luto, mas que é algo que acontece, né? Preparando eles para o futuro. Mas não é só esse tema, a gente tem mais temas. Então, como fazer com que os estudantes se relacionem também, trabalhem as habilidades didáticas para poder, como eu posso dizer, entender questões cotidianas. São, como a gente falou, são temas sensíveis, né? De qualquer forma, você traz o material, você traz o livro, e aí faz leitura, faz os debates, conversar sobre essas coisas, né? Mas eles são muito pequenos, então é só a questão também de saber que existem essas possibilidades, existem essas coisas, fazem parte da vida, né? De qualquer ser humano, de qualquer ser vivo, né? Então, é questão da leitura, de conversa, de debates, de desenvolver projetos, de encenação, talvez.
Talvez não de morte, né? Talvez sim, talvez não. Mas era bem levinha, sabe, professora? Não era tão pesada assim, não. Era Mas pra em gente questão de... brincar, como um passarinho da historinha. E também em relação à questão como pode ser, de pertencimento, né, de identidade, como a questão da identidade negra, quilombola, indígena, né? Esses livros, eles seguem a BNCC, as coisas das bibliotecas também vão de acordo com o currículo estadual, com a BNCC e tal, da língua portuguesa. Sim, toda leitura, toda questão de diversidade é válido, Alice. É bem interessante essa questão de pertencimento, sim, faz parte da BNCC, faz parte do currículo, tá? Essa questão da inclusão, a questão da diversidade, a questão de valorização do outro, a questão da variedade, da variedade linguística. Então, tudo isso faz parte, sim, é muito válido, tem que trazer, sim, para a sala de aula, ser trabalhado, pode ser trabalhado a questão só a leitura, a reescrita, a contar a história pela visão do aluno, entendeu? Você pode trabalhar todos esses aspectos da língua portuguesa usando esses textos, entendeu? E tem que trazer, sim, esses debates para eles ir conversando. É claro que não serão debates profundos por conta da idade, mas eles fazem parte da vida, né? Então tem que trazer essas questões, sim, tanto para eles se identificarem, mas também como eles se valorizarem e valorizarem o outro. Tá ok? Ok. Fabiana. Oi, Fábio. Eu vou esperar a Fabiana falar primeiro. Não está dando certo, Fabiana? Não? Paulo, você vai falar, Paulo? Tura, verifica se alguém que levantou a mão. Parece que apareceu alguém na lista que levantou a mão, Sim, mas eu falo daqui a pouco. Tá, Gaston, então. Pode falar, Gaston. Não falaram nada, então deve estar claro. Peraí, Gaston, um pouquinho. Fabiano, seu microfone está desligado. Então, em relação... Fabiana. Não, professor, então só acrescentar aqui, a questão que você vai falar sobre a oralidade, né? Que vale a pena falar, vale o que dizer, né? Vale a pena o que dizer, porque assim, na questão com relação a parece que é a educação digital, né? A gente está trabalhando com relação a isso. Então, eu estou falando isso do ensino médio. Então, no ensino médio, porque eu estou dando aula no ensino médio agora. Mas esse trabalho que a gente está fazendo de cidadania digital ou educação digital, né? Ele faz parte justamente do que a senhora falou sobre a oralidade e sobre também as questões que a BNCC ela traz, né, esses conteúdos e habilidades para dentro da sala de aula, né, que o professor aí ele já trabalha com essas informações. Tem a parte também sobre a questão do protagonismo, né, que é no caso dos projetos integradores. Então, esse trabalho que a gente está fazendo, eu digo, no caso, no geral, acho que os professores, resgata aquela questão que deveria ser feito isso já no ensino fundamental, para quando trazer para o ensino médio, o aluno ele já fica preparado para esses assuntos. Assim, eu penso dessa maneira, porque seria mais fácil, né, você não pegar uma coisa herdada, que você vai começar a trabalhar tudo de novo, do zero, o aluno vai tentar entender, aí isso passa 1 ano, 2 anos, para que o aluno que já chegar no 3º ano, ele já entende parte desse assunto, porque ele entra dentro tanto do 1º, 2º e 3º ano, a questão desses projetos, tanto o projeto integrador, como o projeto de vida, né, que a gente chama que hoje é o projeto de vida, né? Sim. O projeto de vida. E essas questões sobre cidadania digital que eu esqueci o outro também que fala sobre o assunto, eu não me lembrei qual é o outro que a gente dá aula lá que o professor faz. Então a gente faz esse trabalho para que possa ser resgatado, mas aí a gente pega aluno, assim, peço desculpa, mas aparece aluno cru que não consegue entender o que a gente está falando.
Ele só vai entender isso no processo a partir de um segundo para terceiro período. Que ele vai dizer, professor, agora que eu estou entendendo, quer dizer, já está terminando o ano. É uma deficiência que ele trouxe do fundamental, né? Isso. Eu não estou culpando os colegas do ensino fundamental. É que, às vezes, eu não sei se é o sistema que faz funcionar desse jeito. Que deveria fazer isso. Começa, se não fosse no oitavo ano, mas que fosse no nono ano. Que já preparava o aluno vindo de uma bagagem de nono ano, sabendo das coisas, um pouco das coisas. E quando chegasse no primeiro ano, ele já dá, professor, eu já dei isso aí numa escola tal, eu aprendi isso aqui, então eu já tenho uma base do assunto. Mas começar do zero no primeiro ano, assim fica até uma coisa meio forçosa, eu acho. Né? Sim, mas como é trabalho? Eu entendo bem o que você está falando, Paulo, porque a gente, no ensino superior, a gente tem essa dificuldade também com os alunos. A gente tem aluno que não consegue, eu dou aula aqui no presencial, no curso de letras, né? Os alunos não conseguem produzir um texto simples, entendeu? Um texto pequeno, não consegue ler um enunciado e entender. Mas não é culpa, vamos colocar assim, não é culpa de um professor específico, é culpa do que está entranhado assim no ensino da língua portuguesa nacional. Sim. Entendeu? Tem alguma coisa estranha e um movimento estranho acontecendo que parece que as pessoas não estão seguindo o que está na normativa, porque se tivessem seguindo a BNCC ou os mais antigos tivessem seguido os PCNs, estaria ótimo. Mas tem esse déficit da política não chegar na mão do professor, entendeu? E aí o professor, ao invés de trabalhar o que está escrito nesses currículos, eles trabalham eu aprendi assim, vou trabalhar assim. E aí fica naquela repetição. Como eu fui ensinado, eu vou ensinar. E aí acaba tendo essas dificuldades, esses problemas no aluno, principalmente na área da língua portuguesa. E como a senhora falou, engraçado é que quando coloca um livro aqui dentro do Projetos Integradores, aí chega um professor de português, mais um trabalho para mim fazer, mais não sei o que e tal, para mim poder ler. Eu falei, se tu já começa desse jeito aí, fazendo essa questão bem, aí o que tu passa então para os teus alunos? Você não vai trabalhar a leitura. Eu fico na minha. Aí quando, por exemplo, hoje mesmo, desculpa, eu vou já terminar o meu assunto. Hoje mesmo eu estava em sala de aula, aí eu estava dando substâncias orgânicas e inorgânicas. Aí um aluno perguntou, professor, mas o senhor está adiantado um pouco com relação à professora de química. Eu falei, olha, sentar para fazer parceria, a gente senta. Mas o que eu estou tentando te dizer? Como chegou um colega meu, outro professor, disse que na química não tem nada a ver com biologia. Ele não acredito que biologia não pode dar química. A gente dá 4 matérias. Além da biologia, tem a química, a física, né, e a matemática. Está tudo dentro do assunto. Né? E aí, quando eu falei, eu fiquei calado, não disse nada, porque senão eu podia dar uma resposta, de repente, de ofender o cidadão. Mas, enfim, aí eu falei, olha, a biologia, ela dá química. Então, o assunto que eu estou te dando aqui, ele é o básico do primeiro ano. Para uma turma de segundo ano. Então, é só como se fosse um reforço. Aí eu perguntei para ele, qual é o assunto que a professora está dando? A professora ainda está dando ainda átomos, tabela periódica. Ele, bom, então a culpa não é minha, eu vou seguir meu caminho. E pronto. Valeu, Paulo. Fabiano. Pronto, não vou falar mais não. Obrigadão, professor. Joia, obrigado. Oi, professora. E Fábio? Oi, agora tá saindo? Tá. Fala sobre os anos iniciais, né? Que a senhora estava falando sobre bilhetinhos e sobre cartinhas e receitas. A minha filha está no primeiro ano agora e ela é estimulada desde os 2, 3 aninhos para aprendendo as letrinhas, as palavrinhas, né? Comecei fazendo isso em casa. E agora ela pegou um gosto tão grande por escrever cartinha que todo dia tem cartinha. Todo dia ela escreve cartinha para o pai, para o urso, para o cachorro, para o irmão, para o vizinho. Estimule isso. E questão do meu enteado, ele veio para cá há uns 2 anos morar com a gente. E ele era péssimo, assim, na leitura e para falar, né, e tinha vergonha de tudo. E a professora dele, no ano passado, começou a trabalhar muito a questão de teatro, de participar dessas coisas, e ele sempre proativo, querendo participar de tudo. Hoje ele melhorou 80% da leitura dele, tá lendo até o livro Eu, o Robô, do pai dele, no 4º ano, tem 9 anos ele. E
tudo ele quer participar, tudo ele quer dançar, quer participar do teatro, quer explicar a lição lá na frente, coisa que 2 anos atrás não fazia de jeito nenhum, não saía, travava. Como é importante a questão do estímulo, né, Fabiana? É só dar atenção, né? Muito, é só encaminhar. Muito importante. Tá certo, obrigada, Fabiana. Gaston, chegou a sua vez. Então, mais uma vez quero saber como funciona na sua prática docente, através da sua experiência, professora, o contexto de trazer elementos da cultura regional, da cultura local, elementos que têm significado local para os alunos, para trabalhar em sala de aula, né? Qual o limite disso? Qual é a sua experiência particular em trabalhar esse aspecto específico em sala de aula? Tá, eu vou te trazer com base no ensino de língua portuguesa, tá? A gente trabalha principalmente com a literatura regional. No nosso caso aqui, é a literatura amazônica. Então, tanto faz algum tempo que eu trabalho no nível superior, mas já trabalhei com crianças. A gente trazia com crianças, né? A literatura indígena, a literatura amazônica. Já fizemos também, eu lembro que a gente fez uma feira regional, tinha uma feira regional, que é o básico, o pessoal coloca roupa, coloca música, coloca comida típicas, né? Mas nós trouxemos também a questão da literatura regional. Então, aí trouxemos todas as regiões do Brasil com as suas literaturas. Então, são essas coisas, mostrar, trazer para a sala de aula essas questões. Também aproveitando o nosso público de Rondônia, né, que é diversificado, levar esses alunos para entrevistarem a sua família, conhecer o percurso linguístico da família, onde o vô nasceu, onde a avó nasceu, onde o pai e a mãe nasceram, por onde passaram, por onde moraram, quais foram os contatos linguísticos de cada um, e aí fazer esse registro, entendeu? Trazer esse registro do percurso linguístico para a sala de aula, certo? E aí, nas outras disciplinas, aí você vai acomodando também as questões conforme tem a ver com a biologia, né? Traz a questão da flora e da fauna específica de cada lugar, e assim, apresentando, né, essas questões para a sala de aula, com projetos, com sequências didáticas, e trazendo isso. E a língua portuguesa sempre trabalhando a questão da oralidade, da escrita, da escuta, da fala, mas com esses textos regionais. Entendeu, Gaston? Acredito que para trabalhar na questão da língua portuguesa, as possibilidades são enormes, né? Porque num contexto do nosso estado, por exemplo, de Rondônia, mesmo naquilo que afeta os nativos, vamos colocar assim, né, do estado, a cultura é muito diversificada, né? De culinária, de usos e costumes, de regionalismos na fala, né? Sim. É bem diversificado. Acho que é bastante... há muitas possibilidades, né? Sim. Tem uma pergunta aqui. Daniela perguntou, professora, na sua opinião, por que ainda há resistência em incluir outros gêneros textuais, como memes, vídeos e outros na sala de aula de língua portuguesa? Daniela, eu não sei como é que está aí nas escolas que você conhece, mas as escolas que eu tenho contato aqui em Vilhena, em Rondônia, a gente trabalha com estágio também, tem muito em sala de aula, principalmente os memes. A questão dos vídeos também entrou bastante, agora deu uma paradinha por conta da proibição do celular, né? Mas os alunos produziam muitos vídeos para a prática da sala de aula. Então, não sei, talvez pode ser aí um grupo de professores, né? Que não tiveram essa questão da formação e não estão com formação continuada para estudar essa questão do gênero, de gêneros textuais, mas tem bastante gente trabalhando em sala de aula com isso, sim,
e é super legal trabalhar com isso, super indico, não só os grandes, mas desde os pequenininhos, as tirinhas, né, as histórias em quadrinhos, é muito válido, chama muito a atenção da criança, desperta o interesse. Lembra que a gente viu lá no material, de trazer conteúdos que despertam o interesse da criança, que tem a ver com a sua vivência, né? Então, as tirinhas, as histórias em quadrinhos, até mesmo os memes, é bem próximo, né, à realidade de todo mundo, principalmente das crianças, essa questão do quadrinhos, né? Então, é trazer isso para a sala de aula. Ok? Mais alguém? Nada. Landim, pode falar. Certo. Boa noite a todos, né? Boa noite. Eu queria falar sobre alguns aspectos, né, que é importante destacar, que você mostra, assim, a dificuldade, né, de alguns alunos quando chegam no ensino médio, por consequência, a dificuldade de alguns alunos que chegam até ao nível superior, né, no caso. Uhum. São vários os fatores, né, que contribuem para essas dificuldades. Uhum. Mas um dos pontos que eu queria destacar, eu acho que fica um pouco à margem, né, do que acontece, é a questão de que muitas pessoas, muitos alunos que chegam ao ensino médio e, por consequência, que chegam às instituições superiores, eles sequer, né, no começo da sua formação, tiveram um professor de português. Uhum. Porque, tipo, por exemplo, falando da realidade que eu vivo aqui, na minha região, eu sou professor de matemática numa escola do campo, no interior, Uhum. e os meus alunos, né, a gente vê o contato com o pessoal da região, diz que quem dava aula de matemática era os professores de educação física, porque faltava professor, essas coisas assim, essa realidade. Sim, Então, certamente isso acontece com matemática, deve acontecer com português também. pode Outras acontecer. são das questões das salas multisseriadas. Eu, por exemplo, sou da sala multisseriada. A minha sala tinha um quadro, era o pessoal do primeiro, do segundo, do terceiro até o quinto ano. Né? Eu estudei assim até o terceiro ano, até eu me mudar para a cidade. Sim, Então, você vê essa situação e essa outra dificuldade. Né? exato. E sobre essa outra dificuldade, a gente mostra também que, infelizmente, ainda falta muito professor. Falta. Porque eu falo da realidade, nós estamos aqui quase no meio do ano, certo? Uhum. A minha cidade fez uma seleção para professores e ainda estou chamando professores. Fez uma seleção para contrato, E a tendência né? é piorar, viu, Landim? De falta de professores. Aí ainda falta professores, ainda estão chamando até agora, né? Nesse sentido. Né? É Aí verdade. você vê também essa sendo uma das questões que faz com que a educação, apesar de todos os avanços que ela tem tido e todas as coisas que têm sido conquistadas, de uma certa maneira, não tem evoluído ao nível de conhecimento de alguns estudantes. É. E a própria realidade já mostrada aí pela nossa colega foi que ela disse que na época dela lá, os 90 e pouco, né, Uhum. ela tinha uma coisa totalmente diferente. Aí quando foi ver a realidade da filha, da família, não lembro, nesse sentido, disse que o que foi que mudou daqui para lá? Se O que as questões, aconteceu, né? o que aconteceu, né? Ou seja, a mudança nesse sentido aí. Outra coisa que eu queria também destacar, que foi uma pergunta até interessante do professor aí, do colega Gaston, né? Uhum. Foi sobre feedback. Sobre feedback, né, com os alunos. Você ter a turma de 40 alunos é muito complicado. Eu já fui professor, eu sou professor, já fui professor auxiliar, o professor monitor, né? Eu era professor mesmo contratado como monitor, como eu tinha muita hora como eu tinha muita hora vaga, eu ajudei um colega meu no ensino médio, isso no ensino médio. Sim. E era muito difícil, É.
só um já é difícil, 2 melhora, né? Mas ainda é difícil, mas 2 já é difícil, né, na verdade. Aí só um, aí piora tudo. Porque a gente vê, porque os alunos têm muita dificuldade. Aqui na minha cidade, pelo menos, já estão colocando 2 professores pedagogos para acompanhar uma sala de aula. Chegam até a ser 3, né? Não sei se a legislação permite 3, mas chega a ser 2. Aham. E é bom, né? Em certo sentido, o aluno não Sim. ficar só nessa questão. Então é um problema, realmente, essa questão. O professor tem um acompanhamento mais detalhado com os alunos. Porque eu acredito que as escolas particulares estão na frente da escola pública. Porque são poucos alunos. Sim. E os professores conseguem, além de ser poucos alunos, o professor consegue ter uma desenvoltura melhor e até mesmo trabalhar de maneira individual com cada aluno. E coisa que na escola pública não é, infelizmente, por quê? Por causa da quantidade de alunos, que é muito superior. Ou seja, a escola chega a ser 40 alunos, 45 alunos. E várias turmas, né, Landim? E várias turmas, um só professor cuidar. Eu acho que isso sim chega na realidade. Eu não cheguei a ensinar no ensino infantil ainda. Né? Tem no ensino fundamental, só ensino médio nesse sentido. Então, eu só queria colocar essas colocações, né, que são pertinentes, faz parte da nossa realidade e contribui para esses índices, né, da educação, esses comprometimentos, essas dificuldades que gera na educação, assim, em certo sentido. Obrigada. Não sei se eu falei besteira, mas é isso que eu penso. Não, tá certo. Obrigada. Mais alguém? Gilson, pode falar? Ô, professora, boa noite. Oi, boa noite a todos os colegas. Pegando o gancho do colega Landim falou aí, né? Eu acho que também uma coisa que a gente tem que perceber é a formação inicial e continuada do professor, né? E peca muito nesse sentido. Quantos professores nós aqui que estamos atuando, né, na educação básica, quantos cursos que a gente faz por ano? Ou quantos cursos a gente já fez, né, nesse sentido de preparação, de até mesmo trabalhar com a BNCC, né? Agora que está sendo muito divulgada a BNCC, eu já fiz alguns cursos, né? E a gente que está atuando, a gente sabe que foi muito difícil a colocação da BNCC na prática, né? Sim. Então, e essa vivência a gente vai pegando, né, professora? Com o tempo, a gente vai evoluindo a cada ano. Eu me lembro, eu comecei a dar aula em 2002, aí já se vão 23 anos na sala de aula. Então, foi uma evolução. No começo eu não conseguia perceber os alunos com dificuldade, todos assim, né? Hoje em dia, com a prática, a gente já consegue perceber. E aí, pegando também o gancho do colega, acho que é o Gaston, que falou, como é que a gente faz para ter esse controle, né? Com relação às habilidades e as competências, né? A gente, estou falando com relação ao ensino médio, eu não tenho experiência com crianças. Sim. Infantil. Então, pelo menos, eu começo fazendo uma avaliação diagnóstica para saber qual é o nível da turma. Exato. E aí, nesse momento que eu sei o nível da turma, eu começo a trabalhar e verificar quais são os alunos que estão com dificuldade para tentar igualar esses alunos, aqueles que estão mais na frente para estão vindo mais atrás. Então, acho que dentro dessa avaliação formativa, a avaliação diagnóstica ela é muito promissora nesse sentido, o desenvolvimento. Exatamente. É isso que eu queria colocar. Tá? Obrigado pela aula, excelente aula. Obrigada, Gilson. Essa colocação é interessante mesmo. A avaliação diagnóstica, gente, ela ajuda muito, independente da série, independente do ano que você for trabalhar, é começar com essa diagnóstica para você conseguir, mesmo como o Gilson falou, entender, né, qual é o seu público ali, como é que é o seu aluno, para conseguir desenvolver, se você consegue trabalhar no ponto que está proposto para aquele ano, né, ou se você precisa resgatar algum conhecimento, fazer algum ajuste, para vocês conseguirem seguir aí nos conteúdos propostos. Então, essa avaliação diagnóstica ela é muito válida, eu faço no ensino superior, cada disciplina que eu dou, aqui principalmente ali no presencial, né, que na distância fica mais complicado, né, porque já tem um programa todo pronto que a gente coloca na plataforma, mas quando a gente está ali no presencial todo dia, eu sempre começo com essa diagnóstica para fazer esses ajustes. É interessante. Tem coisas escritas aqui, deixa eu ver. O fórum é um tipo de avaliação diagnóstica, exatamente, o fórum, sim, Eloy, verdade. Então, a gente faz mesmo, então, né, tem o diagnóstico também lá. A Jusileia, no ensino fundamental, pelo menos nas primeiras séries,
que eu saiba, tem reforço. Então, a professora consegue entender as dificuldades dos alunos e trabalhar em cima para sanar essas. Então, como eu falei lá para o Gaston no começo, né? Para a gente fazer esse controle, né, essa observação mais individual dos alunos, é muito mais fácil a questão do ensino fundamental anos iniciais, porque o professor está trabalhando ali as diversas disciplinas, né, e no máximo são 2 turmas, a turma da manhã e a turma da tarde. Então, dá para conhecer melhor os seus alunos, identificar quem tem a dificuldade, trazer para o reforço, estar com ele mais próximo, é muito mais tranquilo. Agora, quem está a partir do 6º ano ali, que vai para o ensino médio, que aí são turmas mais numerosas, tem mais turmas, né? Aí não é impossível, você acaba conseguindo, com o tempo, né, identificar as crianças que têm mais dificuldade, do que precisam um pouco mais de atenção, mas ainda não é no mesmo nível de acompanhamento individual que a gente consegue nos anos iniciais. Nos anos iniciais a gente consegue conhecer melhor a criança, por questão da rotina, né? Você passar ali manhã toda ou a tarde toda com aquela turma, só você mesmo trocando as disciplinas, fica mais fácil para você conhecer cada um e conhecer as suas dificuldades. Mais alguma pergunta ou comentário? Não? Tá tudo bem? Então, tá. Nós estamos no tópico 4, vocês viram que ele é um pouquinho mais extenso, né? O tópico 4 e o tópico 5, eles são mais extensos do que os primeiros tópicos. Eu deixei eles mais extensos porque os primeiros eles eram bem teóricos, esse quarto ele é voltado mais para a questão da língua portuguesa, que é o nosso assunto foco mesmo, né? Que aí eu preciso que vocês conheçam um pouco mais dessa proposta da BNCC, de leitura, de escrita, de oralidade, por isso que ele tem um pouco mais de leitura, que vocês separaram lá, e aí eu coloquei mais dias para vocês conseguirem fazer toda essa leitura desses textos. E o tópico 5, ele vai ser um pouco mais prático, como eu falei na outra aula anterior, que a gente já vai elaborar um material didático, tá? Mas lá tem todo o passo a passo de como fazer esse material, não se preocupem, quando abrir o tópico 5, vocês vão ver, ele talvez no começo assuste, meu Deus, vou ter que fazer isso, né? Mas lá está explicando direitinho como é que é legal, e a gente vai ter uma aula logo no início do tópico também, que aí a gente vai poder conversar melhor sobre essa prática no tópico 5. Tá bom, gente? Então, desejo a vocês boa noite, bons estudos, tá? Qualquer coisa, nós temos aí os nossos tutores, que nos ajudam muito pra caramba, né, gente? Um salve aí para os tutores. Que Deus nos ajude. Né? E aí, qualquer coisa também, vocês podem entrar em contato com a professora, comigo ali nas mensagens na plataforma, tá bom? Desejo sucesso para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Se cuidem. Boa noite, professora Eloy. Oi. Professora, boa noite. Tchau. Vocês. Boa noite. Boa noite, gente. Não esqueça da lista de chamada. Pode ficar tranquilo, tá tudo anotado aqui já. Pode fazer mesmo, quero lá na sala do... Sim, no WhatsApp. Lá no grupo. E as fotos também. Tchau, gente. Boa noite.